Quais são os sintomas do transtorno ansioso? Ou seja, o que será que uma pessoa sente quando ela sofre de ansiedade, sofre do transtorno de ansiedade? Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. Nós estamos aqui para ajudar você a conhecer a sua ansiedade, controlá-la e se livrar dela para sempre, em definitivo. Nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, quais são os sintomas de um transtorno de ansiedade. Assim você dá uma checada, se você já sente algumas dessas coisas ou todas elas, e isso já faz algum tempo, alguns meses, está piorando, está frequente, e aí você precisa de ajuda para se libertar desses sintomas de uma vez por todas. O que então uma pessoa sente quando ela tem o transtorno de ansiedade? Ela tem sintomas físicos e tem sintomas emocionais, podendo também ter crise de ansiedade ou de pânico. E quais são esses sintomas? Bom, do ponto de vista emocional, a gente lembra sempre da preocupação excessiva com tudo e com todos. É aquela pessoa que está preocupada com o filho que saiu, com o marido que não chegou do trabalho. Tudo é motivo de preocupação. Ela costuma ser chamada de preocupada demais, né? Os amigos, a família, nossa, você é preocupada demais. Ela tem pensamentos negativos, aqueles pensamentos intrusivos, ela não quer pensar negativo, mas a ansiedade faz com que ela pense negativo. E aquela coisa de catastrofizar as situações. Então ela tem medo do futuro, de que algo ruim aconteça, e a mente ansiosa piora isso, torna tudo uma catástrofe lá dentro da mente, o que deixa a pessoa com mais medo ainda. Por falar em medo, medo é das emoções mais presentes no quadro de ansiedade. É medo do futuro, medo de que algo ruim aconteça, medo de que não dê certo, medo de não dar conta das situações, medo, 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 medo. E no corpo, né? A partir de toda essa situação, desse excesso de preocupação, negativismo, catastrofismo, pensamento negativo e medo, o que acontece? Existe toda uma desestabilização do sistema, o corpo começa a produzir a adrenalina, que é o hormônio que prepara a gente para lutar ou fugir diante de uma ameaça ou de um perigo, e o medo ele nasce dessa sensação de estar diante de uma ameaça ou perigo, mesmo que isso esteja sendo criado na nossa cabeça. Bom, aí vem os sintomas físicos. A palpitação no coração, que é uma das coisas mais frequentes, né, um dos sintomas mais frequentes, mais relatados, coração acelerado, numa crise muito acelerado, a pessoa tem a sensação que ela está até ouvindo o coração dela bater. Com isso vem a sensação de falta de ar, né? Você tenta encher os pulmões, mas não consegue, o que faz com que você puxe o ar com mais força ainda, levando ao que a gente chama de hiperventilação. Você coloca muito oxigênio para dentro, aí, bom, vem a sensação de atordoação, formigamento no corpo, boca seca. Você pode ter dor de barriga, às vezes até com diarreia, transpiração excessiva, dor ou aperto no peito, que faz com que a pessoa imagine até que ela está tendo um infarto do coração, né? Está infartando. E tudo isso são os sintomas físicos. Que mais? Acho que a dificuldade de dormir também é bastante frequente nos quadros de ansiedade. Insônia mesmo, tem gente que tem dificuldade para dormir, tem gente que não dorme, simplesmente não consegue dormir. E tudo isso, quando a gente não trata ou não trata da forma correta, acaba levando para um outro transtorno, que é a depressão. Então é bastante comum pessoas que têm uma ansiedade que já se prolonga há vários meses, vários anos, às vezes até trata, mas ainda não trata do jeito correto, não vai na raiz da ansiedade delas. O que acontece? Isso vai se estendendo, se cronificando até desenvolver um outro transtorno, que é o transtorno da depressão. Aí a pessoa vive um quadro misto, a gente chama de transtorno misto, ansioso e depressivo. Então, ora ela está nessa aceleração, agitada, mente agitada, e dali a pouco ela está sem energia nenhuma, não tem vontade nem de sair da cama. Ou seja, ansiedade é sério, né? É séria, é um quadro sério que precisa de tratamento, e é por isso que eu e a Sandra, a gente vem aí se empenhando, né, nos últimos anos em produzir todo esse conteúdo para que você tenha clareza sobre o que está se passando dentro de você, dentro da sua mente, se você tem ou não um quadro de transtorno ansioso, para que você procure por ajuda. Os profissionais que tratam ansiedade são os terapeutas, os psicólogos e os médicos, principalmente os psiquiatras.
Nós temos um site, o www.chegademediansiedade.com.br. Lá você encontra muitas informações sobre o nosso conteúdo, os nossos artigos, vídeos e também sobre os tratamentos que eu e a Sandra desenvolvemos para que você consiga realmente controlar os sintomas da ansiedade e, mais do que isso, acabar com eles de forma definitiva para ter uma vida normal, uma ansiedade normal, aquela que só vem quando a gente está com algum desafio importante pela frente. Aí é um pouquinho só, passou o desafio, você já volta a uma condição normal novamente. É isso que a gente quer para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, os seus comentários. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar para a gente também, que nós vamos responder. E principalmente compartilhe esse material. Envia para os seus amigos, para suas amigas, para que elas também possam ter acesso a essas informações. Gratidão e foca no que funciona.